Seja muito bem-vindo ao 5º dia dos Diálogos Acadêmicos da Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, a RED-UNB, um evento em parceria com a Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a ALUMI. A conversa de hoje é a última dos 5 encontros que nós tivemos nessa semana, em que trouxemos uma visão de 360 graus dos impactos do novo coronavírus. São, como vocês já sabem, 5 dias, com 5 temas diferentes, que se conectam em alguma medida à pandemia que nós estamos vivendo, nas suas diversas implicações para a vida em sociedade. Apesar de sermos uma revista científica de direito, nosso principal objetivo é estimular a pesquisa, tanto formalmente, com eventos, com textos e, enfim, mais informações sobre metodologias de pesquisa, quanto materialmente, como nós faremos agora, para despertar o interesse dos estudantes por meio da exposição de temas relevantes à pesquisa, para que eles tenham interesse em se aprofundar nos temas, pesquisar e produzir. E é nesse contexto que surgem esses diálogos acadêmicos. Eu sou o Pedro Gonê Branco, coordeno a Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, a RED-UNB, junto do Matheus De Pieri, que comigo organizou este evento. E nós temos a alegria de receber para os diálogos de hoje o Dr. Jorge Gouveia, o senador Antônio Anastasia e o Dr. Miguel Matos, para discutir os impactos do coronavírus e o que se espera para o mundo pós-Covid-19. O Jorge Bacelar Gouveia é bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor e agregado em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é professor associado da mesma Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é jurisconsulto, advogado, presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa e membro da Comissão da Liberdade Religiosa. Foi deputado da Assembleia da República Portuguesa entre 2009 e 2011, tendo sido nesse período membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direito, Liberdades e Garantias e da Comissão Eventual da Revisão Constitucional, além de membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da União da Europa Ocidental. Doutor Jorge Bacelar Gouveia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Temos também o senador, a alegria de receber o senador Antônio Augusto Júnior Anastasia, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E um detalhe, quando o senador Anastasia estava na graduação, recebeu o prêmio Barão do Rio Branco por ter sido o melhor aluno da sua turma de graduação. Continuou os estudos, é mestre em Direito Administrativo pela UFMG, atuou como assessor do relator da 4ª Assembleia Constituinte do Estado de Minas Gerais, foi ministro do Trabalho e, pelo Estado de Minas Gerais, foi vice-governador e, em seguida, governador. Hoje é senador, também pelo Estado de Minas Gerais, e vice-presidente do Senado Federal. É autor do projeto de lei complementar número 39, que dispõe sobre a cooperação federativa na área da saúde e assistência pública em situações de emergência de saúde pública, como essa que nós estamos vivendo. Senador Antônio Anastasia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Está também conosco Miguel Matos, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, especialista em Gestão da Comunicação pela Universidade de São Paulo, empreendedor digital. O senhor Miguel criou o portal Migalhas, que é o primeiro veículo de notícias especializado na cobertura do judiciário no Brasil. Hoje, o grupo do senhor Miguel congrega diferentes negócios, além do portal de notícias, que alcança 1,5 milhão de pessoas todos os dias, e da newsletter, que todos os dias, na parte da manhã, alcança 600 mil leitores. O Migalhas é composto por um canal de TV web, uma produtora de eventos, uma editora com 120 livros publicados e uma rede profissional que conecta 40 mil advogados ao redor do Brasil. Doutor Miguel Matos, muito obrigado pela sua presença. Bom, o surgimento do novo coronavírus em dezembro do ano passado alterou por completo a dinâmica da vida social em nível global. O coronavírus provocou abalos nos mercados globais e paralisou atividades em todas as áreas que se possa imaginar. Muitos países recorreram a alterações no funcionamento das instituições por meio de leis que permitem atravessar momentos turbulentos, como este em que nós estamos, com mais firmeza. O professor Jorge Bacelar Gouveia se destaca internacionalmente pelo seu estudo sobre o estado de exceção constitucional. Eu aproveito, inclusive, professor, a oportunidade para recomendar o livro, a leitura do livro que o professor... Está vendo online na Almedina Brasil. Também, se quiserem comprar, é online na Almedina Brasil. Perfeito. E obrigado pela oportunidade. O livro que o professor lançou neste ano chama O Estado de Exceção no Direito Constitucional, uma perspectiva do constitucionalismo democrático.
Aproveitando, professor, então, sua expertise no assunto, queria que o senhor comentasse, discorresse um pouco sobre o estado de exceção constitucional, em especial sobre as diferenças entre os estados de emergência e de calamidade, este último declarado, como o senador bem sabe, aqui no Brasil e também em Portugal. Muito obrigado. Eu gostaria também já agora de fazer uma saudação geral e agradecer ao professor Pedro Gunê Branco este amável convite, também à organização, esta revista dos estudantes de Direito da UNB, e também, claro, cumprimentar os colegas de jornada, o professor António Anastasia, senador. Aliás, há pouco estávamos a dizer que conheço bem o Brasil, gosto muito do Brasil, e Belo Horizonte será certamente a cidade brasileira que eu mais vezes visitei até hoje. E como sei que o senador Anastasia é de Minas Gerais, aqui fica este cumprimento especial. E também gostaria de cumprimentar o Dr. Miguel Matos também e o gosto de partilhar consigo este momento. De facto, em relação a este livro, não poderia imaginar que quando defendi a minha tese de doutorado há 22 anos, que foi sobre o estado de exceção, ele pudesse ter alguma aplicação prática. Este é dos tais temas, que sendo um tema difícil e teórico, nós desejamos sempre que nunca passe da teoria à prática, mas na verdade aqui está o tema na prática do dia-a-dia, com todas as dificuldades que isso que tem levantado em todo o mundo, e não apenas em Portugal, não no Brasil. E aqui em Portugal nós estamos um pouco mais adiantados do que a situação no Brasil, porque também o vírus chegou mais cedo do que no Brasil e, portanto, já estamos numa fase em que o vírus está a diminuir e, portanto, estamos numa fase que nós chamamos de desconfinamento, digamos, de libertação das regras restritivas que têm sido colocadas, mas ainda assim estamos a viver aquilo a que nós chamamos o estado de calamidade. Mas em março vivemos 3 períodos de estado de exceção, que nós temos em Portugal em 2 modalidades. Aliás, muito parecido com o Brasil. Chamamos estado de sítio e estado de emergência. No Brasil chama-se estado de sítio e estado de defesa. Nós também temos 2, além do estado de guerra, que é uma coisa mais híbrida, e o Brasil ainda tem um outro instrumento que nós não temos, que é a intervenção federal. Não pode ser por razões de ordem, digamos, de disrupção política, mas também por ordem financeira. Mas nós não temos intervenção federal porque o Estado português é um Estado unitário, não é um Estado federal. E, portanto, tivemos um primeiro período de estado de emergência, não de sítio, porque o estado de sítio está mais vocacionado para as causas de natureza político-militar, golpes de Estado, invasões estrangeiras, portanto, puts, sublevações. O estado de emergência está vocacionado para a calamidade pública, que pode ser esta por razões sanitárias, pode ser por terremotos, cheias e outra natureza. E, portanto, tivemos 3 períodos de estado de emergência. A nossa Constituição é muito clara ao dizer que só pode ser declarado cada estado de emergência ou de sítio por no máximo 15 dias, para garantir realmente que essa mudança estrutural na ordem constitucional seja muito curta e, portanto, esteja sempre a ser reavaliada e os políticos, a meu ver bem, decretaram por 3 vezes o estado de emergência. Quais são os efeitos? O estado de emergência tem uma consequência em matéria de direitos fundamentais, porque leva à suspensão de certos direitos que são enunciados na declaração presencial do estado de emergência. Foi o que aconteceu com a liberdade de circulação, que vocês chamam de locomoção dentro do território, a liberdade de saída e de entrada no território. Por exemplo, outra questão muito importante, a liberdade, o direito à liberdade, a imposição do confinamento ou da quarentena obrigatória às pessoas infectadas ou às pessoas que fossem suspeitas de terem essa doença, e, portanto, a proibição geral de sair das casas só para fazer coisas essenciais, como ir ao supermercado ou abastecer o carro, mas também não valia nada porque não se podia ir com o carro a lado nenhum, ou para ir à farmácia, ou para ir ao banco, ou aos correios, mas mais nada. Portanto, durante 15 dias, realmente, estabeleceu-se um dever que se chamou dever geral de confinamento, que no fundo era um dever geral de quase prisão domiciliária. E depois havia outros 2 grupos de pessoas em que esse dever era mais intenso. As pessoas infectadas não podiam mesmo sair de casa, e depois havia um grupo das pessoas mais idosas, a partir de 70 anos, ou com doenças crónicas que seriam mais vulneráveis à doença, que também havia mais restrições, digamos, era um grupo intermédio. Eu, felizmente, ainda estou bem de saúde e não tenho mais de 70 anos, estava no 3º grupo em que as restrições eram mais suaves. Mas isto durou durante 3 períodos de 15 dias, 45 dias. Depois disso, os políticos entenderam que devíamos passar a uma situação menos grave, que nós chamamos de estado de calamidade. Porque no estado de emergência
além da suspensão de certos direitos, também há o reforço dos poderes do Executivo. Como nós temos um sistema semipresencial, o Executivo é o Executivo liderado pelo Primeiro-Ministro, não pelo Presidente da República, embora a declaração seja do Presidente da República com autorização do Parlamento, mas no estado de emergência há um reforço extraordinário dos poderes executivos. E, embora os órgãos continuem todos a funcionar, mas esse reforço é sobretudo um reforço na intervenção administrativa do Estado, podendo requisitar bens, ocupar instalações privadas, obrigar trabalhadores a mudarem de emprego, requisitar trabalhadores privados para poderem trabalhar no combate à doença, requisitar veículos, equipamentos, por exemplo, impor o fecho de fábricas para que a doença não se propague. Portanto, um conjunto de poderes de natureza administrativa, embora o nosso estado de emergência ou o estado de sítio não seja muito, não é eu diria que é um estado muito suave em comparação com outros países, porque não há uma concentração de poderes no governo ou no Presidente da República, como há, por exemplo, em França, o artigo 16 permite isso, ou como era a situação que foi muito discutida por um grande constitucionalista alemão, Carl Schmitt, que falava muito precisamente no poder de suspender a Constituição como o poder principal dos poderes, a qual ele designava como ditadura comissarial, fazendo lembrar realmente a ditadura romana, que já foi o primórdio do estado de exceção. Mas, portanto, o estado de exceção, nestes 3 períodos de 15 dias, significou uma alteração da ordem constitucional temporária, portanto, por 3 períodos de 15 dias, em que suspenderam direitos e reforçaram os poderes do Executivo. Mas depois, quando a doença começou a baixar nas suas implicações, entendeu-se passar um estado de calamidade, onde agora têm surgido alguns problemas, porque o estado de calamidade não é um estado de exceção, portanto, não, de acordo com a lei, ele não está previsto na Constituição, mas está só na lei. Portanto, teoricamente, se não está na Constituição, não pode suspender direitos, mas a verdade é que, ao abrigo do estado de calamidade, que é um estado de crise de proteção civil, defesa civil, a verdade é que tem havido nesse aspecto um conjunto de medidas tomadas no âmbito do estado de calamidade que de facto não são medidas possíveis dentro dessa ótica, porque é uma ótica de proteção civil e a proteção civil não pode suspender direitos, apenas pode reforçar os poderes no âmbito da estrutura da defesa civil das várias comunidades. E, portanto, tem-se agora levantado aqui uma questão que tem sido a possibilidade de restringir a liberdade precisamente num contexto de calamidade pública. Aliás, posso até dar um exemplo, e isso tem sido no território continental, mas também, por exemplo, nos Açores e na Madeira, o exemplo que foi ontem, em que nos Açores o Tribunal dos Açores decretou que alguém que foi posto em quarentena fosse libertado, porque considerou que no estado de calamidade não havia o direito a suspender o direito à liberdade e, portanto, a pessoa que estava em quarentena tinha chegado aos Açores, que impõe a quarentena, uma juíza do Tribunal de Ponta Delgada, que é a capital da principal ilha dos Açores, São Miguel, deu provimento a um habeas corpus de alguém que estava em quarentena, dizendo que a quarentena era uma quarentena administrativa, imposta num estado de calamidade pelo governo e não tinha a cobertura constitucional de ter sido suspenso o direito à liberdade. Até porque a quarentena foi imposta pela Autoridade de Saúde sem uma validação do juiz das liberdades, que é o juiz de instrução criminal. Porque, no fundo, a quarentena equivale a uma detenção, ou uma prisão, digamos, não preventiva, mas o equivalente. A meu ver, eu acho que pode haver quarentena, mas deveria ter sido validada por um juiz, porque, de facto, a quarentena, mal ou bem, é a privação da liberdade das pessoas. Impor a pessoa num hotel, a pessoa não pode sair do hotel, não pode ter contato com ninguém. Em vez de estar na prisão, está no hotel. Em vez de estar em casa, está no hotel. Mas é uma detenção, para todos os efeitos, e isso é uma perturbação grave do ponto de vista dos direitos fundamentais. Portanto, isto é um caso que tem acontecido, tem havido alguma polémica em algumas situações. Outra que também o professor Pedro referiu, que é curiosa, já agora, porque sei que tem essa preocupação que me refere aqui, que é o facto de, imagine-se, no estado de emergência, as igrejas, sobretudo a Igreja Católica, entendeu até antecipar o estado de emergência e deixou de celebrar missas com aglomeração de pessoas e, portanto, tudo ficou fechado, mas o problema é que o Estado também colaborou nisso porque, não havendo missas nos templos, ou nas várias confissões religiosas, ou celebrações religiosas, para ser
digamos assim, pluralista do ponto de vista religioso, mas o problema é que o total terceiro grupo em que eu me incluía, eu podia sair de casa só para certos efeitos, mas não podia sair de casa para ir rezar sozinho a uma missa, não havendo qualquer celebração religiosa. Portanto, o Estado impôs-me a proibição é geral, de sair de casa. Só se pode sair de casa se estiver excepcionado ou se estiver permitido. E na lista das permissões não estava a possibilidade da pessoa ir a um templo religioso para fazer o culto, por exemplo, se for o caso. E, portanto, havia um conjunto... Já agora posso dar um outro exemplo um pouco caricato. A certa altura, um Instituto de Proteção da Natureza entendeu que deveria autorizar os caçadores a caçarem javali, coisa que também estava proibida. Mas porquê? Porque, a esta altura do ano, pelos vistos, o javali, que é um porco selvagem, começa a multiplicar-se muito, e se a caça, porque há muitas pessoas que são caçadores, não é o meu caso, a caça é importante para precisamente poder equilibrar a natureza através do abate de muitos javalis que destroem as culturas, destroem os campos, e portanto permitiu, no âmbito do estado de emergência, não havendo qualquer proibição, que os caçadores pudessem caçar javali quando isso não estava previsto no tal grupo de pessoas que tinham possibilidade de sair. Portanto, há aqui um conjunto de medidas um pouco, enfim, às vezes contraditórias, mas só para terminar este ponto, eu penso que há aqui, isto é um grande desafio para todos nós. Bem, para os políticos, porque não é fácil tomar decisões, para os cidadãos, não é fácil aceitarem a restrição das suas liberdades, a suspensão das suas liberdades, mas isto vem revelar algo que eu, aliás, na tese do doutorado há 20 anos já tinha dito. É que há aqui dois tipos de problemas. É que nós não temos um instrumento jurídico adequado a esta crise, a esta pandemia. Porquê? Porque esta pandemia, por um lado, é uma pandemia que é mais duradoura do que se julgava. E os instrumentos de crise constitucional são muito curtos. São poucos dias, poucas semanas, porque a Constituição é sempre muito ciosa das garantias e, portanto, limita sempre muito a duração das medidas. São medidas de curta duração. Ora, a pandemia não pode ser combatida com medidas de curta duração. Mas, por outro lado, esta pandemia não implica a suspensão de todos os direitos, mas de um conjunto de direitos, sobretudo os direitos de circulação e de contacto social, e, portanto, é preciso arranjar um mecanismo que dê poderes às autoridades administrativas, não políticas, porque aqui quem sabe se é necessário restringir são os médicos, é o pessoal de saúde, as autoridades de saúde, não são os políticos, e, portanto, no fundo, estamos a transferir uma responsabilidade sobre a nossa liberdade para as entidades de saúde de natureza administrativa, que não foram eleitas por ninguém, e, portanto, são elas que vão decidir a nossa própria liberdade, quando muitas vezes nem sequer há instrumentos legais ou constitucionais que prevejam que sejam as autoridades administrativas a decidir sobre a nossa liberdade. Ou, por exemplo, agora um problema que se vai colocar, agora toda a gente vai usar máscara. Nos autocarros, no metrô, é obrigatório usar máscara. Será isso constitucional? O Estado pode impor-me usar máscara em permanência, não havendo uma lei e não havendo uma situação de crise que permita a restrição dessa liberdade? Ou também se fala na chamada georreferenciação, haver uma aplicação no celular que permita saber se a pessoa está infectada quando se aproxima de outra pessoa a menos de 2 metros. Isso foi um problema muito complicado do ponto de vista da privacidade e da utilização dos dados pessoais, sobretudo de localização celular, às companhias de operação das telefónicas, dos telefones, não é? Portanto, há aqui um conjunto de questões, depois podemos falar sobre isso, mas para já dizer um pouco isto. Penso que as coisas têm corrido bem, acho que sobretudo deu-se uma coisa curiosa, o próprio povo português antecipou-se aos próprios políticos e foi o povo português que pediu a antecipação das medidas de emergência. Porquê? Porque começámos a ficar assustados com o que estava a passar em Itália e em Espanha. A Itália foi a catástrofe total. A Itália houve uma mortandade enorme e, portanto, em que se atrasaram muitas medidas e não houve, penso que houve uma certa indisciplina no cumprimento das medidas e, portanto, os outros países da Europa começaram a assustar-se e começaram, em alguns casos, a pedir a antecipação dessas medidas. Foi o que aconteceu em Portugal e correu bem. Depois, no fundo, há um problema de saber se deve haver muito ou pouco confinamento, saber se devemos ter uma imunidade de grupo ou não, a chamada herd immunity, mas isso é um problema mais de natureza médica, não sou médico, mas também fico um pouco espantado como é que os próprios médicos não se entendem. Ou como a própria Organização Mundial de Saúde, um dia diz uma coisa, no dia seguinte diz outra. E é uma Organização Mundial de Saúde que, em princípio, tem os maiores especialistas do mundo. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que, afinal, não vamos agora descobrir,
de ineficiências, de incompetências, de irracionalidades, mas temos que salvar as nossas vidas, as nossas comunidades, os nossos países, com bom senso, e isto de facto também é um desafio jurídico, além de ser um desafio político, um desafio económico e um desafio social. Perfeito. Obrigado, professor. Bom, o professor comentou sobre a dificuldade de se entender, né? Até mesmo dentro da Organização Mundial de Saúde, as pessoas têm dificuldade em coordenar as atividades. E nós vimos muito disso aqui no Brasil, sobretudo entre os diferentes entes da federação. A esse respeito, foi apresentado o projeto de lei complementar número 39 de 2020, de relatoria do senador Antônio Anastasia, que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Senador, o senhor apresentou esse projeto em 24 de março, antes mesmo que esses problemas a respeito do federalismo se tornassem tão evidentes. Um dos objetivos do projeto de lei é a unificação e a racionalização das ações da União, dos estados, dos municípios e, evidentemente, do Distrito Federal, para que eles ajam de forma planejada e coordenada em situações de emergência de saúde pública, como é o caso da Covid-19. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as medidas previstas no projeto de lei que atualmente aguarda a sessão presidencial. Quais dessas medidas o senhor considera as mais importantes, as mais relevantes para o funcionamento da República? E como o senhor imagina que esse projeto de lei, vindo a ser sancionado, pode alterar as disputas que nós estamos vendo atualmente entre os diferentes entes da federação? Bem, muito obrigado, professor Pedro Gonet. Eu agradeço muito o convite que me dirigiu para participar aqui desse evento e quero cumprimentar ao professor Jorge Gouveia, a gentileza e a deferência que fez em mencionar a minha querida capital, Belo Horizonte, onde esteve tantas vezes. Espero que volte outras tantas. É sempre uma honra recebê-lo aqui. E, da mesma forma, o doutor Miguel Marcos, quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo grande site que tem, pelo informativo que faz e que informa a todos nós no mundo jurídico. E cumprimento mais uma vez, professor Pedro, pela iniciativa do UNB de fazer aqui esses eventos, especialmente levando os alunos nesse momento de certo distanciamento que estamos vivendo, mas que o mundo da informática nos permite suprir esse distanciamento através desses mecanismos. Bem, a sua indagação me coloca diante de um dos temas mais delicados que estamos tendo no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. O professor Jorge foi muito feliz na sua alocução quando ele mostrou as medidas adotadas em Portugal. Aliás, Portugal está de parabéns. Os indicadores de Portugal em face daqueles de Espanha, Itália, França, Reino Unido, são muito menores do que os de seus vizinhos. Então, evidentemente, foram medidas acertadas tomadas pelo governo e pela sociedade portuguesa. Mas no Brasil nós temos diversos dramas e problemas. Entre eles, infelizmente, um conflito federativo. Nós todos sabemos que no Brasil a federação ela é fraca. Ela não é uma federação ao estilo norte-americano, alemão, australiano, onde a federação é forte, onde os estados federados têm uma capacidade maior de legislar e mesmo uma autonomia financeira mais robusta. No Brasil é o inverso. A federação claudica, ela infelizmente está debilitada e mesmo a Constituição de 88 não conseguiu reverter esse quadro, a meu juízo, danoso, que já vem de muitas décadas atrás. E agora, no momento da pandemia, aquela trinca acabou tornando-se uma grande rachadura. E no momento da necessidade de uma coordenação, de uma integração, uma otimização de recursos entre os entes da Federação Brasileira, nos seus 3 níveis, nós estamos vendo exatamente o oposto. Nós estamos vendo confronto, conflito, falta de organização, ausência de bom senso e medidas completamente antagônicas, o que leva o cidadão, o homem médio, a uma certa perplexidade, porque ele não sabe aonde vai. O presidente diz A, o ministro da Saúde diz B, o governador diz C, o secretário de Saúde diz D, o prefeito diz... E por aí vai. Os médicos, como disse o professor Jorge, também não se entendem. Então, o cidadão comum, ele fica muito atormentado. E pior do que isso, muito pior, ainda é uma questão de alocação de recursos. Todos os dias nós abrimos os jornais e percebemos o conflito. A União confisca respiradores do Estado tal. O Estado tal não recebeu a quantidade necessária e devida de equipamentos, de EPIs, e por aí vai. Então, nós estamos vivendo a par de uma crise sanitária, a maior em 100 anos, uma crise econômica, a pior desde a Segunda Guerra Mundial, certamente, uma situação dramática,
ainda vivemos uma crise política agravada por uma crise federativa, onde as pessoas não dialogam, onde não conversam. No início da pandemia, logo em 20 de março, eu tive a oportunidade, não acho nenhuma felicidade nisso, mas como na época presidente interino do Senado, de assinar o decreto de calamidade pública. E imediatamente apresentei o projeto de lei complementar 39 para regulamentar o parágrafo único do artigo 23 da nossa Constituição, que exatamente prevê a possibilidade de lei complementar dispor sobre a coordenação dessas políticas públicas, especialmente na área da saúde, já que a área da saúde no Brasil ela é descentralizada, né? Os 3 níveis de governo têm as suas competências, as suas responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, que depende fundamentalmente da harmonia dos 3 níveis de governo para implementar as suas medidas e defender a população brasileira. Mas eu percebia desde aquele momento que a coisa não andaria bem. E a proposta que fiz naquele momento, através do PLP 39, foi exatamente de criar a figura da decisão coordenada, figura que adotei quando governei em Minas Gerais, que aqui funcionava na articulação entre secretarias e inspirada no direito administrativo italiano, onde a decisão coordenada teve, de fato, bons efeitos. Por que motivo? Nós sabemos, eu sempre digo isso, como administrador já um pouco traquejado, já encanecido na vida da administração pública, que um governo ele é muito difícil dar certo. Se não tiver unidade e coordenação, é impossível dar certo. Então, a unidade e a coordenação é um fator imprescindível para o êxito de uma ação governamental. Então, a proposta tinha esse objetivo, colocar as partes em conjunto para que elas deliberassem e pudessem identificar, de fato, como avançariam. Mas o que aconteceu na prática, como só ia acontecer nas tramitações legislativas do Brasil? Com certeza, o professor Jorge Gouveia se espanta um pouco, porque o processo europeu e português, em especial, é um pouco mais formal do que o nosso. A Câmara dos Deputados, nesse meio tempo, apresentou também um projeto de lei complementar de auxílio financeiro aos estados para recompor as perdas financeiras da queda da arrecadação do ICMS e do ISS, no caso dos municípios. Esse projeto, derivado do antigo Plano Mansueto, foi então reformado e encaminhado, aprovado e encaminhado ao Senado, mas com grande reação do governo. O governo não aceitava, naquele momento, um projeto que, como ele dizia, abro aspas, seria um cheque em branco, porque não se saberia o valor desse montante. Então, o Senado se veria na obrigação de fazer uma nova alteração. Como era uma lei complementar, vejam só a ironia do destino, o meu projeto, que era lei complementar e o único existente relativo à matéria da pandemia, dada a coordenação, acabou servindo também como uma espécie de receptáculo daquilo que veio da Câmara. E nós acolhemos no projeto um completo substitutivo, digamos assim, do auxílio aos estados, estabelecendo, em primeiro lugar, os critérios para a divisão de um montante fixo a ser dividido entre os estados e também as chamadas contrapartidas para que os estados, igualmente municípios, dessem a sua cota de sacrifício, que nesse momento deve ser distribuída entre toda a sociedade brasileira. Então, o projeto acabou mirando em A e acertando em B. No caso do auxílio aos estados e municípios, ele é imprescindível. Por que motivo? Lamentavelmente, nós estamos tendo uma queda de arrecadação dos estados e municípios da ordem de 1/3, muitas vezes, 25%, 30%, alguns podem chegar até em 40%. Resultado, há o risco do chamado colapso dos serviços públicos estaduais. Se esse colapso acontecer, a primeira área atingida será exatamente a saúde. E como o SUS depende fundamentalmente da execução do serviço de saúde pelos estados e municípios, seria uma catástrofe tão ruim quanto aquela que já vivemos. Ou seja, um sistema que já não é bom, que já tem deficiências, já tem dificuldades, seria muitas vezes piorado. Então, é imprescindível que haja alocação desse recurso através desse auxílio. Então, o projeto foi aprovado nesse sentido, foi confirmado pela Câmara, voltou ao Senado, que na medida que ele foi incorporado ao meu, a autoria passou a ser senatorial, na questão bicameral, que em Portugal também não existe, lá a Assembleia Nacional é una, aqui nós somos uma casa, um congresso com 2 casas, e a matéria foi encaminhada agora à sanção presidencial
com algumas polêmicas, como a questão de reajuste de servidores, de algumas limitações, discussão sobre os critérios, questão relativa a pagamento de débitos previdenciados pelos municípios. Então, o governo agora, na sua autonomia constitucional, com a prerrogativa constitucional que tem o senhor presidente da República, vai apor ou não os vetos necessários que julgar necessários ou vai sancionar na íntegra o projeto. Estamos aguardando. Nesse interim, o que fiz eu? Percebendo que o corpo principal, o meu objetivo princípio não tinha sido atingido, porque, na realidade, eu fui, digamos, atropelado por uma necessidade que concordo, emergencial e hemorrágica, fundamental, de dar socorro aos municípios, projeto de lei, apresentei outro projeto de lei complementar, que recebeu o número 117, voltando para a decisão coordenada, que, insisto, até concordo, eu sou muito pragmático, a minha vida sempre no executivo, de que talvez essa decisão venha tarde para essa pandemia, e Deus queira que jamais tenhamos outra, mas pelo menos no futuro, outras emergências sanitárias, nós vamos ter no Brasil, pelo menos se aprovado o projeto, um mecanismo de equilíbrio, de bom senso e de convergência entre as unidades da Federação Brasileira para compor nesse ambiente exatamente um processo decisório que seja mais adequado, mais célere, que apresente resultados mais efetivos para a população brasileira. Então, foi esse o grande objetivo. E me permito, ao concluir a minha resposta, mas a curiosidade científica, e eu ouvi com muita atenção a resposta do professor Jorge Bacelar Gouveia, e com muito interesse as figuras constitucionais adotadas em Portugal e legais dessa questão da pandemia. No Brasil, interessantemente, nós não adotamos também instrumentos de natureza, digamos, constitucional. A calamidade pública decretada, ela é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é interessante. Então, na verdade, nós temos uma calamidade pública decretada pela primeira vez ao nível nacional, mas ela se cinge a consequências da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, evidentemente, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, estados e municípios têm autonomia, no âmbito das suas competências, para impor limitações decorrentes do poder de polícia, vindos da polícia sanitária, para compor a questão relativa aos alvarás de funcionamento, às regras de distanciamento social e etc. Então, é uma realidade diferente, de fato, de Portugal, e os alunos, com certeza, têm muito interesse em fazer esse direito comparado, porque lá é um regime unitário, e nós aqui somos um regime federal. Aqui bicameral, lá unicameral. E a natureza da polícia administrativa, é claro que é a mesma, mas aqui, pela decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, sendo utilizada com mais liberdade, digamos assim, entre aspas, em relação aos cidadãos, em termos do poder público, poder impor essas medidas e esses limites. Então, acho isso interessante frisar, porque é um comparativo muito rico e que devemos fazer, é claro, também em relação a outros países. Mas, concluindo, por fim, em relação ao projeto de lei 39, ele deve ser sancionado e vai servir para irrigar os cofres dos estados e municípios para fazer frente à pandemia nas perdas que tiveram das suas receitas. E o tema relativo à convergência do processo decisório é agora o projeto 117, que eu espero votá-lo brevemente no Senado Federal. Perfeito. Muito obrigado. Agora, doutor Pedro, não sei se será adequado, mas talvez aqui entrar um pouco em diálogo com o professor Anastasia, sou senador, e também gostei muito da sua intervenção, está de parabéns, realmente é um senador, legislador consistente, isso é uma excelente notícia para o Brasil. Nós também temos acompanhado aqui em Portugal as questões brasileiras, porque entretanto tenho a ideia dessas complicações jurídicas, mas depois também há outras complicações de natureza política sobre as quais eu agora não vou pronunciar e não devo pronunciar. Mas precisamente essa aqui é a questão, é que o Brasil tem o Estado de Defesa e a calamidade pública está prevista como uma causa da decretação do Estado de Defesa, e o Estado de Defesa, a meu ver, assim em abstrato, teria a vantagem de ser uma medida uniforme para todo o país, porque o Estado de Defesa, embora possa ser decretado parcialmente, mas seria decretado para todo o território nacional e poderia ajudar a resolver algumas discrepâncias e diferentes intervenções das várias entidades federativas, os Estados e os municípios. Mas a mim o que me preocupa mais é outra coisa, é que então se é a Polícia Sanitária que está a adotar essas medidas de confinamento das pessoas, esse confinamento não é, na prática, uma suspensão da liberdade individual, da liberdade de locomoção, não é uma detenção domiciliária das pessoas. Então isso pode ser feito
por uma autoridade policial sanitária, sem uma credencial, sem uma autorização constitucional, num estado de exceção e sem uma validação do juiz, porque na prática o confinamento domiciliário ou impedir que as pessoas circulem na rua, eu não sei se isso é obrigatório ou se é uma mera recomendação, aqui era obrigatório, portanto levantava o problema de saber qual a legitimidade de uma medida tomada no âmbito de uma lei que não é constitucional, que é a lei da responsabilidade fiscal, que se atreve a suspender direitos fundamentais. Só a Constituição permite suspender em circunstâncias excepcionais de estado de sítio ou de estado de defesa. Tenho esta dúvida. Só um esclarecimento, se me permite, professor Pedro. No caso brasileiro, não houve a vedação à circulação como na Europa. Uma recomendação. Aqui houve. Perfeito. Ninguém foi proibido. Há uma recomendação forte e acompanhamento. O que nós tivemos foram medidas em relação às atividades comerciais, certo, dependentes de alvará do poder público. Aí eles não podiam receber. É diferente, sim. Mas andar na rua, de fato, não houve uma vedação no caso brasileiro, mas uma forte recomendação. Mas aqui houve pessoas detidas porque iam à praia e a polícia impediu, algumas deter, na maior parte a polícia mandou voltar para trás, mas colocava-se junto às praias para as pessoas não aproveitar o fim de semana para ir à praia, porque têm que estar em casa. São tempos inéditos que às vezes acabam exigindo medidas inéditas. O importante é sempre manter o olho na Constituição para que a gente não se perca e, enfim, traga problemas no futuro. E falando sobre o futuro, muito bom, senador, saber que há esse projeto de lei. A impressão às vezes que dá é que aqui no Brasil nós pensamos muito no presente e pouco em medidas de longo prazo. Então, mesmo que esse projeto nunca, assim esperamos, venha a ser necessário, eventualmente convertido em lei, venha a ser necessário a observação dele, é bom saber que nós estamos amparados caso isso venha a acontecer. E voltando agora ao senhor Miguel Matos, sobre essas desavenças que há entre os entes federativos, nós estamos vendo também desavenças entre os poderes. O senhor participou no último dia 11 de maio, no programa Roda Viva da TV Cultura, e fez uma pergunta ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sobre as disputas entre o Executivo e o Judiciário. O senhor relembrou, quando conversou com ele, um episódio que o presidente da República caminhou até o palácio que abriga o Supremo Tribunal Federal, e há uma leitura de que esse gesto foi uma tentativa de compartilhar a responsabilidade pelo coronavírus. Queria que o senhor comentasse um pouco a leitura que faz desse gesto do presidente da República e qual o impacto que o senhor vê desse evento que aconteceu para a relação entre os poderes nesse contexto pandêmico que nós estamos. Doutor Pedro, muito obrigado, parabéns pelo profissionalismo, muito interessante aí o debate. Eu, na verdade, tenho uma migalha só para contribuir e queria dizer o seguinte, que o senador Anastasia está presente aqui hoje, tem um lado bom e um lado ruim. Um lado bom é que o professor Jorge está vendo o melhor que nós temos no nosso parlamento, que é uma capacidade incrível, uma cultura, um interesse social, um interesse político. E o lado ruim é que, infelizmente, isso não reflete a realidade toda do nosso conjunto de legislativo. Embora tenhamos boas pessoas, também, infelizmente, não temos esse nível em todas as pessoas. Enfim, mas acho até que o legislativo, ultimamente, é o que anda salvando, nos salvando até, porque nós estaríamos numa situação de fim do mundo se não fosse o legislativo. Essa questão que o senador Anastasia até colocou muito bem, desse desencontro entre os entes, né, que tem uma origem histórica no Brasil, que acabou aflorando de uma maneira muito perigosa agora, nesse momento de pandemia, e, sobretudo, na questão do orçamento, porque a União retém todo o dinheiro e distribui o dinheiro. Nesse momento, não há possibilidade dos estados começarem a fazer pedidos, como normalmente se faz, não há tempo, não há como isso ser feito. Então, nós entramos realmente numa desordem, né? Vou dizer até numa certa anomia, porque como o executivo não entrou para atuar,
os estados e os municípios se perderam e cada um, como não há vácuo de poder, cada um começou a tentar ocupar o seu espaço e tentou atuar socialmente. É impressionante o que os governadores estão fazendo. O senador Anastasia foi governador e sabe como é sensível. É um cargo que é praticamente o pai da população do estado e tem que cuidar, e há uma emergência social no caso da pandemia. E aí não entrou no país, nós temos no país também essa questão de que o judiciário muitas vezes acaba atuando no vácuo do poder. O judiciário, nos últimos anos, aconteceu isso muito, porque o próprio legislativo, isso é fácil de perceber, acabou delegando ao judiciário certas medidas, porque havia um certo desgaste que o legislativo não queria enfrentar, então ele delegava ao judiciário. Quando o judiciário agia, que nós falávamos que era um ativismo judicial, o legislativo acabava depois atuando, corrigindo ou consertando o ato do judiciário. Nesse caso agora da pandemia, isso aconteceu de uma maneira muito anormal até. Houve, no estado do Maranhão, um juiz que decretou lockdown em alguns municípios. Veja, isso não é função nunca do judiciário. O governador, muito provavelmente, se vendo impedido de decretar uma medida tão impopular como essa, no fundo acabou delegando ao judiciário, e o judiciário é que tomou essa medida. Ele nem chegou a recorrer. Veja só, como na verdade era uma maneira de tomar a decisão sem ele precisar ter o desgaste político. O que é um absurdo. O que é um completo absurdo, completa mudança de poderes e fruto dessa anomia também do executivo. Quanto à pergunta específica que eu queria dizer sobre o encontro do presidente da República lá, indo ao Palácio, ao Supremo Tribunal Federal, o senador Anastasia, que como bom mineiro, sabe que as pessoas que são do interior, como é o ministro Dias Toffoli, têm a casa aberta, tem que receber as pessoas. E ele nada mais fez do que receber. Acho que ele não esperava que viesse uma trupe e que aquela conversa fosse naquele nível, de uma cobrança. O executivo delega ao judiciário certas medidas e depois fica insatisfeito com as medidas e chama de ativismo judicial e vai lá cobrar do executivo, do judiciário, medidas que são completamente fáceis de serem tomadas por ele, e algumas que evidentemente não podem ser goela abaixo, têm que ser conversadas, têm que ser explicadas, têm que ser fundamentadas, e que isso tudo ia se resolver. Mas o que nós não vimos até hoje foi a União sentando com os governadores e tentando resolver um problema que é nacional. Houve uma eleição, ele é o representante do país e, na verdade, não tem uma conversa com os governadores e com os prefeitos. Enfim, é uma situação, de fato, nós estamos vivendo uma situação de grande dificuldade. E acho que essa tentativa de transferência, porque, na minha opinião, houve uma tentativa de transferência da responsabilidade, uma coisa absolutamente impensável, porque, como o próprio ministro Dias Toffoli disse lá no dia, não há possibilidade de haver uma transferência, porque a pandemia é uma circunstância mundial, cada um é que vai saber como é que vai resolver, como é que vai tratar disso. E, por fim, só para eu terminar aqui, professor Jorge, essa discussão foi travada em vários artigos no Migalhas, a questão do princípio da legalidade nessas medidas. Em alguns, porque a medida não é possível sair de casa, há uma recomendação para não sair de casa, mas, no entanto, há limitações a essa saída. Por exemplo, as pessoas não podem, devem usar máscaras. Aqui eu estou no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal há uma multa prevista num decreto para quem não usa máscara, mas veja, como é que há uma multa, que é uma sanção, sendo que não há lei anterior que a determine? Então, essa discussão, e depois há estados em que há lockdown. O senhor falou dessa questão da praia, houve também aqui no Brasil, em várias praias, a proibição de ir à praia, e a polícia efetivamente retirou as pessoas da praia.
né? Tem um vídeo até que correu de um ex-presidente do tribunal que estava na praia e ele se incomodou muito e ele discutia exatamente isso, que não há lei anterior que preveja isso. Então, não haveria como um decreto simplesmente prever. Acho, eu vou dar o meu palpite aqui, que não sou constitucionalista, mas há princípios e há princípios. Há um princípio maior aí, que é a vida. Então, eu acho que este acaba, no fundo, se sobressaindo ao princípio da legalidade neste momento específico quanto à questão da pandemia. Mas, como eu não sou nenhum constitucionalista, eu devolvo para o senhor aí essa questão. Obrigado. Bem. Agora... Muito obrigado, doutor Miguel. Professor Jorge, antes de permitir que o senhor responda, o senhor Miguel, eu gostaria de aproveitar e fazer também uma pergunta também sobre essa questão de divergência. Aqui no Brasil, fica muito explícita a divergência entre os estados, dos estados entre si, e às vezes do estado com a União, coisa que aí em Portugal os senhores têm em menor medida, mas tem também quando se analisa a União Europeia, né, que o Brasil, um país de dimensões continentais, em alguma medida pode fazer essa associação com a União Europeia. Como que o senhor vê a atuação, e essa é a minha pergunta, político-jurídica da União Europeia, especial quanto à restrição à liberdade de locomoção e ao fechamento de fronteiras internas e externas, e mais, como o senhor enxerga a atuação da União Europeia nas medidas que impactam mais diretamente a economia? Quer dizer, a Itália passou por uns momentos, por poucas e boas, né? E como que o senhor vê o apoio, a falta de apoio da União Europeia para a Itália e, enfim, de modo geral, em que medida a União Europeia pode intervir nos países membros? Muito obrigado, professor Pedro. Já agora permitam-me só, na sequência daquilo que disse o Dr. Miguel, realmente aquilo que disse é verdade. Aliás, uma das questões difíceis do estado de exceção, que todos os estudiosos consideram, é precisamente o princípio da necessidade constitucional. Quando não há medidas que sejam escritas na Constituição, mas nós temos de agir, porque o estado de necessidade obriga-nos mesmo a agir quando não há lei. Aliás, um velho princípio de um grande jurisconsulto romano dizia isso mesmo: salvus publica suprema lex. A salvação da República é a suprema lei. Ou então outra frase célebre: necessitas non habet legem. A necessidade não precisa de lei. E, portanto, aquilo que se está a dizer pode ter uma explicação dessa perspectiva, e sobretudo o Estado aí pode haver uma colisão de direitos, o direito à vida e o direito à liberdade, e o Estado tem também um dever de proteger. O Estado não tem apenas um dever digamos, de não ofender os direitos, mas tem o dever de proteger os direitos dos outros. E, portanto, o problema da legalidade aí é um problema realmente complexo, ainda mais complexo é porque também as medidas que foram tomadas na natureza administrativa podem muitas vezes não ser medidas de suspensão, mas de restrição temporária de direitos, que é uma coisa um pouco diferente. Portanto, agora, do ponto de vista, digamos, da dogmática constitucional, da teoria constitucional, a grande questão é saber o que é uma suspensão, essa dá origem ao estado de exceção, e o que é uma mera restrição, que pode ser temporária, mas que é dogmaticamente diferente da suspensão, porque tem regimes completamente distintos. A suspensão tem que ser declarada porque é uma alteração da Constituição, enquanto que a restrição é feita por lei ordinária e não precisa de ter uma alteração da própria Constituição. Isso é o grande problema, digamos assim, que aqui se coloca. Agora, em relação à questão da Europa, sim, há dois aspectos. Há uma decisão que foi tomada que é um pouco, enfim, com o devido respeito, tola, é que quando a Europa começou a ter um surto muito grave em vários países, também já agora a Alemanha, além do Reino Unido, a França, e a Espanha e a Itália foram mais graves, a Europa não tem esses poderes, mas os Estados da Europa, da União Europeia, resolveram, por comum acordo, suspender o direito de imigração, o direito de entrada no território dos vários Estados, mas não suspendeu o direito de os cidadãos circularem dentro da Europa entre si. Ora, essa medida não tem qualquer sentido, porque do que é que vale proibir as pessoas de virem de fora da União Europeia se o vírus já está dentro da União Europeia e é transferido de cidadãos que podem circular dentro dos próprios países da União Europeia? Portanto, isso é uma medida absurda. E, de toda maneira, já agora é preciso explicar que nesta matéria a União Europeia não tem competências. As competências para suspender estes direitos são competências dos Estados e mais, aliás, há uma das leis, uma das liberdades, as famosas 4 liberdades do direito da União Europeia, que é a liberdade de circulação de pessoas. As outras liberdades é a liberação de pessoas de
de mercadorias, de capitais e de serviços, são as 4 liberdades do mercado interno. Além de, agora já estamos além disso, temos a moeda única, etc. Mas os Estados também podem suspender a liberdade de circulação de entrar assim no território por razões sanitárias. Aliás, por razões de ordem pública e por razões sanitárias. Isto está previsto também nos tratados da União Europeia. Isto é um aspecto de natureza jurídica. Agora, há outro aspecto de natureza política ou económica, que é saber se a Europa esteve ou está à altura de ajudar os Estados nesta crise, que é uma crise profunda. Portugal passou recentemente por uma crise muito séria, porque estivemos quase na bancarrota em 2011, lá na altura era deputado, depois deixei de ser deputado, e em que Portugal teve que pedir um empréstimo de 78 mil milhões de euros ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, já pagámos esse empréstimo ao fim de não sei quantos anos, e de limitação dos nossos salários e do aumento brutal dos impostos. E dizem que esta crise vai ser superior a essa, portanto nós vamos todos pagar a fatura. Agora, o problema é que a Europa não se entende do ponto de vista do apoio aos Estados, porque uma das soluções era precisamente que houvesse a possibilidade do Banco Central Europeu intervir no mercado e, portanto, começarem a emprestar dinheiro diretamente aos Estados. Isso está fora de questão. Agora, julgo que a última medida foi criar um fundo de socorro para o qual vão contribuir os Estados conforme a sua percentagem, digamos, de importância económica dos respectivos produtos internos brutos, mas, de facto, isto mostra que a Europa, desse ponto de vista, não tem instrumentos que possam intervir nesta circunstância. É verdade que a Europa, o direito da União Europeia, depois do Tratado de Lisboa de 2007, que entrou em vigor em 2009, passou a ter mais força na política externa, por exemplo, na gestão de crises, pode mandar militares ou bombeiros para as chamadas gestão de crises, que podem ser crises de saúde pública, crises de defesa civil, mas isso são coisas pontuais. Agora, uma crise destas, com estas proporções dentro da própria União Europeia, acho que, digamos, a resposta tem sido frouxa, fraca. Não sei se podia ter sido mais forte, acho que não. Mas também muitos perguntam se a União Europeia não tem instrumentos para ajudar os Estados que dela fazem parte para fazer face a este problema. A pergunta é, para que é que serve a União Europeia? Esse é que é o problema. Portanto, então, se a União Europeia não resolve uma crise dessas ou não ajuda a resolver, para que é que serve a própria União Europeia? Isto também leva-me a um outro aspecto, eu vou já terminar, é no fundo também termos percebido... Eu sou um social-democrata, portanto, eu acredito na liberdade individual, mas também acredito na importância do Estado. Isto derrota por completo, esta pandemia derrota por completo as teorias neoliberais, que achavam que o Estado devia ser mínimo, ou que não, até nem deveria existir, digamos. Como sabem, há um anarquismo de direita como há um anarquismo de esquerda. Portanto, isto prova que, no fundo, no meio disto tudo, para onde as pessoas olham? Para o Estado. Não há mais ninguém que as possa socorrer. Não são as seguradoras, porque essas já foram à falência, ou puseram cláusulas que não permitem pagar as despesas provocadas por uma pandemia. E, portanto, o Estado, digamos, garantia, o Estado seguro, acaba por ser, que somos todos nós, acaba por ser, digamos, a instituição que sai fortalecida de todo este fenómeno. Por outro lado, já agora para terminar, em termos de relações internacionais, penso que isto também vem mostrar à vista de todos, digamos, os erros da cooperação internacional entre os países. Porque, no fundo, andamos todos preocupados com o terrorismo, o que é verdade, é uma realidade, com os esquemas de segurança, de vigilância, mas, afinal, há todo um mundo que não tem sistemas de saúde e em que as pessoas morrem sem saber porquê, e, portanto, os problemas do mundo são precisamente os problemas ligados àquilo que mais primário nós temos, que é o nosso direito à vida e o nosso direito à saúde. E, portanto, teve que ser um vírus com estas características invisível a mostrar que, digamos, o foco das relações internacionais nos últimos anos, que é verdade que a grande parte acicatado pelo problema do terrorismo jihadista a partir de 2001, mas tem que mudar para se valorizar uma coisa de que as Nações Unidas falam, mas não tem tido também grande ação, também não tem grandes meios, e há um português que é secretário-geral, António Guterres, que é a segurança humana. A segurança não é só a ausência de guerra ou a ausência de crimes, é a segurança sanitária, é um aspecto essencial da segurança humana, como a segurança ambiental, como a segurança biológica. Aliás, o Brasil tem uma importante lei sobre
segurança biológica. E, portanto, há uma série de outras novas seguranças que se figuram muito mais importantes para o cidadão comum e a segurança deixa de ser vista na ótica da política militar, ou do Estado político e militar, para ser vista da ótica do cidadão comum e das suas necessidades e dos seus direitos mais elementares. E, portanto, esta pandemia também vai mostrar a necessidade de reorientar o esforço da cooperação internacional no sentido de valorizar a cooperação sanitária e o combate às epidemias. Perfeito. Muito obrigado, professor. E, enfim, aqui no Brasil também nós estamos adotando medidas para alterar a Constituição a fim de combater o coronavírus. Ontem nós conversamos com o ex-ministro do Planejamento e atual assessor especial do Ministério da Economia, o Dr. Esteves Colnago, que ressaltou a importância da PEC do Orçamento de Guerra, que foi relatada pelo senador Antônio Anastasia. E o Dr. Esteves comentava que essa PEC é importante para que os gestores públicos possam exercer suas atividades em momentos inéditos com alguma segurança. Eu queria, senador, que o senhor comentasse um pouco sobre essa PEC, que além de não permitir o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, traz outras medidas. Eu queria que o senhor comentasse sobre essas medidas e o que se espera delas. Obrigado, professor Pedro. Na realidade, essa PEC que recebeu a alcunha de orçamento de guerra, na realidade é uma PEC de flexibilização de medidas constitucionais e legais para permitir ao Poder Executivo Federal, ela se aplica somente à União Federal, um conjunto de instrumentos para dar, de fato, meios de combater a pandemia nos aspectos orçamentário, financeiro e administrativo, e inclusive permitindo também, na questão financeira, a participação, pela primeira vez na história brasileira, que o Banco Central possa irrigar, como se diz no linguajar financeiro, o chamado mercado secundário, adquirindo ativos desse mercado. Essa PEC, ela se originou também na Câmara com uma visão muito distinta daquela que foi aprovada. Ela previa diversos dispositivos e ela foi votada com um prazo muito exíguo na Câmara, foi votada quase em 2 dias. Quando chegou no Senado, fui designado relator, houve uma reflexão maior, nós ficamos 10 dias debatendo, um prazo também, concordo, pequeno para debater uma proposta de emenda à Constituição, mas a situação nos impunha uma resposta mais rápida. Aliás, houve uma grande resistência legítima de alguns senadores em aprovar uma PEC em sistemas de deliberação remota, que é um modelo, de fato, excepcional que estamos vivendo. Me permita aqui, num breve parênteses, professor Pedro, fazer uma propagandazinha do Senado brasileiro. Fomos o primeiro parlamento do mundo a adotar um sistema de deliberação remota. Serviu até de modelo para vários outros países. O Senado americano voltou só semana passada. Nós estamos votando continuadamente, desde o dia 20 de março, no sistema remoto. Mas é claro que votar uma PEC sem passar pela Comissão de Justiça, sem audiências públicas, sem todo aquele rito, isso, de fato, não deixa de ser algo muito singular. Mas não tínhamos escolha. Então, nós fizemos o relatório, conversamos com todos os senadores, conversamos com lideranças da sociedade para mostrar a emergência da norma. E essa norma veio, de fato, com o primeiro objetivo, como eu disse, de permitir que o governo federal adotasse formas de contratação de pessoas, especialmente temporária, para a área de saúde, contratação de bens, de equipamentos, de serviços, de maneira mais célere. Da mesma forma, abrimos exceção na questão relativa à chamada regra de ouro, permitindo que o governo gaste mais. Gostei muito de ouvir o professor Jorge Bacelar Gouveia dizer que é social-democrata e que eu também o sou. Ou seja, reconhecemos a importância que o Estado tem, ainda mais num momento como este, não é? O Estado tem a obrigação de sustentar aquelas pessoas que estão desvalidas. Porque do dia para a noite, em razão da crise econômica, nós tivemos milhões de pessoas no Brasil sem renda. E é claro que aprovamos o auxílio emergencial para isso. Agora, para pagar o auxílio emergencial, o orçamento vai ter que ter déficit, não há escapatória. Então, nós teremos, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, um grande déficit público neste ano e talvez no próximo, no outro ainda, para fazer frente a essas novas necessidades e esses recursos que são imprescindíveis para dar um pouco de paz social. Então, a PEC também autoriza, a essa altura, a PEC, desculpe, já a emenda constitucional número 106, já autoriza quebrar a regra de ouro, autoriza também
que os recursos da rolagem da dívida possam ser para pagar os juros, não só para abater o principal, permite de modo muito inteligente, sugestão que veio até do Tribunal de Contas da União, a adoção de um sistema de marcadores distintos dos originais, ou seja, aí sim teremos um orçamento espelhado para identificarmos bem as despesas realizadas em decorrência da pandemia. Como eu disse há pouco, adotamos a questão relativa à permissão para que o Banco Central ingressasse com muitas cautelas e muitas condições no mercado secundário. Fizemos a previsão, inclusive, de haver uma convalidação de atos administrativos, como certamente o ministro Conago deve ter comentado a respeito de permitir que o servidor, o gestor, nesse momento de urgência e emergência, tenha uma certa proteção, porque, do contrário, o apagão das canetas, tão famoso aqui no Brasil, vai se agravar e nós vamos ter um colapso ainda maior do nosso sistema de saúde. Então, todo esse conjunto foi apresentado como um grande substitutivo na emenda constitucional 106, que foi aprovado no Senado, não sofreu modificações no seu retorno à Câmara e foi, então, promulgada pelas mesas das duas casas. Eu acho que ela foi muito positiva, porque exatamente ela demonstrou uma resposta rápida do Congresso Nacional para o governo, para a sociedade, dizendo o seguinte: nós temos instrumentos, nós temos insumos, sabendo todos nós que a administração pública brasileira é muito, muito amarrada, não é? Ela está muito sob peias e amarras muito fortes, e nós não estamos tirando nada do controle, ao contrário, o controle continua existindo, mas nós estamos permitindo que a União adote algum critério de flexibilidade, porque nessa hora, como disse há pouco e com razão o deputado Jorge, a questão é salvar vidas, é salvar a função principal. Então, esse foi o grande objetivo dessa emenda constitucional, que eu tive a honra de ser relator, e aproveito ao final para agradecer ao doutor Miguel Matos as palavras gentis que me dirigiu no exercício da minha função parlamentar, porque o exercício dessa relatoria foi a comprovação de um esforço de costura política muito grande, porque as reações a ela, especialmente a questão do Banco Central, os senhores podem imaginar que não foi fácil fazê-lo, mas com muita calma, com muita paciência e com convergência, construímos um texto que foi aprovado e, portanto, já é a emenda constitucional número 6, que dá esses instrumentos para que o governo funcione melhor. E eu espero que com bom senso e com equilíbrio para combatermos juntos a pandemia e suas consequências. Perfeito, muito obrigado, senador. E sobre o sistema de deliberação remota, que o senhor comentou, nós conversamos ontem também com o doutor Luiz Bandeira, que é secretário-geral da mesa do Senado, que explicou em detalhes todo o processo e como funciona o sistema. E ficamos aqui empolgados, entusiasmados de ver o Brasil exportando uma tecnologia como essa, né? É um desses momentos que dá orgulho de ser brasileiro. E agora, ao senhor, doutor Miguel Matos, a imprensa tem se mostrado um importante elemento no combate ao coronavírus. Como o senhor enxerga o papel da imprensa em situações excepcionais como essa, de combate ao coronavírus e, em especial, ao combate às fake news? Aproveito para dizer também, o doutor Jorge Bacelar Gouveia comentou as restrições a direitos fundamentais. Não mencionou, no entanto, em nenhum momento eventuais restrições à liberdade de expressão em decorrência do surto pandêmico. O senhor enxerga algum tipo de restrição a tão importante liberdade no contexto em que nós estamos? É uma questão bem complexa essa. As pessoas podem ir para a rua, sempre fazer manifestações nesse período de isolamento social. As manifestações também têm um caráter de liberdade de expressão. Será que as pessoas podem ir fazerem aglomerações e de uma maneira para se expressar contra essas medidas? Essa é uma questão complexa, eu não vou nem tentar responder. Quanto à questão da imprensa, eu acho que não só eu que sou da imprensa, como acho que todo mundo que tem preocupação com as liberdades democráticas deve estar um pouco preocupado com o que está havendo com a situação no país. Todos temos preocupações com certas tentativas de limitação da liberdade de imprensa. Acho que isso é um temor aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma situação um pouco singular. O professor Jorge, não sei se está acompanhando, mas
nós estamos a todo dia tendo ameaças contra a liberdade de imprensa. Elas podem ser só ameaças, elas podem ser só tentames, mas é assim que começa. Então, há uma real preocupação. Quanto às questões da fake news, essa é uma outra epidemia também, que assolou o mundo, né? E acho que a cura para ela, depois de tanto analisar e tanto pesquisar, chegamos a uma conclusão que é só a educação digital que vai resolver esse problema. Acho que a cura para isso é a educação digital. Tem um projeto do senador Alessandro Vieira, que também tem um projeto na Câmara também com o mesmo sentido, que é o 1358/20, que prevê a responsabilização das plataformas. Uma questão interessante, eu também não quero dar minha opinião sobre isso, eu vou dizer por quê. Eu integro o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, fui reeleito agora para mais um mandato de 2 anos. Infelizmente, nós não conseguimos tomar posse, porque a pandemia nos pegou justo na semana da posse. Então, deve acontecer, e essa discussão vai ser travada também no âmbito do Conselho de Comunicação Social. Então, acho que não é bem o momento por conta dessa minha situação específica, de dar uma opinião, mas o que eu quero só contar é que um projeto prevê a responsabilização das plataformas que, instadas a retirar certos conteúdos, depois de alertadas, não o fazem. E talvez isso seja uma discussão interessante a ser travada. Interessante também que as plataformas, nos últimos dias, retiraram conteúdos que eram contrários às recomendações sanitárias. Então, no fundo, elas praticaram vamos dizer, essa limitação da liberdade, esponte própria, né? Elas, ao alvedrio delas, tomaram essas medidas. E a discussão é por que não se toma essas medidas em outras situações que são extremamente fáceis de serem comprovadas que há uma mentira, né? A partir do momento que elas são informadas de que isso é uma fake news. Essa discussão vai ser travada no âmbito do Senado e da Câmara e acaba sendo bem interessante. É isso. Bacana, obrigado. É um tema realmente que está em voga agora. Muitos webinars também comentando sobre a proteção de dados e a forma como lidar com a nossa vida que está sendo cada vez mais digital, né? Bom, agora para concluir a última rodada, eu sei que os senhores todos têm compromissos agora. Professor Jorge, como o senhor imagina a transição desse atual estado de exceção que o senhor tão bem explicou para a gente, para a normalidade constitucional? Não que estejamos em um momento de anormalidade constitucional, né, mas para a normalidade social. E quais mudanças jurídico-políticas o senhor acha que podem vir após a vivência de uma situação tão anormal como essa na qual estamos? Muito obrigado, professor Pedro. Talvez só aqui um breve comentário em relação àquilo que disse o Dr. Miguel. Porque lembrei-me do seguinte, é que nas 3 declarações do estado de emergência, portanto cada uma por um período de 15 dias, agora já estamos num outro estado de calamidade que é mais suave, é curioso que houve 2 coisas que têm a ver com aquilo que disse. Uma, porque os direitos só são suspensos aqueles que forem enunciados na declaração. Se nada se disser, esses direitos estão na Constituição, continuam em vigor. Mas ainda assim, na declaração do estado de emergência, o Presidente da República escreveu que, não estando suspenso, disse o direito à liberdade de comunicação social mantém-se. Portanto, não era preciso dizer, porque se não está suspenso é porque se mantém, mas ele quis dizer que se mantinha. E depois aconteceu outra coisa contrária, que tem a ver com a questão da liberdade religiosa, é que a nossa Constituição permite a suspensão de todos os direitos, à exceção daqueles que estão no artigo 19, número 6 da Constituição Portuguesa, que são os tais direitos que nunca podem ser suspensos: o direito à vida, o direito à integridade, o direito à defesa do arguido, a não aplicação retroativa da lei penal e também a liberdade religiosa. Ora, o problema que aqui se coloca é que, não obstante as igrejas terem pedido que se introduzisse a limitação de participação dos fiéis nas aglomerações religiosas, mas não deixa que o Estado tenha determinada a suspensão de uma liberdade que não pode ser suspensa no estado de emergência. Ainda por cima a pedido das próprias confissões religiosas. Eu achava que
que as igrejas queriam era que o Estado lhes desse liberdade. Agora, nunca tinha visto que o fenómeno ao contrário das próprias igrejas pedirem ao Estado para lhes tirar a liberdade, para não terem que dizer que não aos fiéis que fossem lá participar na cerimónia. Isto, digamos, há aqui um contraponto curioso. Agora, em relação à pergunta que me coloca, eu diria o seguinte: há um conjunto de medidas que foram tomadas neste contexto, estado de emergência, estado de calamidade, as vossas situações de crise do Brasil. Há três coisas possíveis, ou três coisas que vão acontecer. Há medidas que vão acabar já, ou já acabaram em Portugal. Aquelas mais ligadas ao estado de emergência, essas acabaram. Portanto, a suspensão de certos direitos mais drásticos. Por exemplo, nós também suspendemos a liberdade, por exemplo, a liberdade de reunião e de manifestação foi suspensa. Foi suspensa a direito à greve, foi suspenso, naqueles três períodos de 15 dias. Depois há outras medidas que, mesmo que foram criadas por causa da crise, mas que nunca mais, mas que vão ficar para sempre. Dar um exemplo: dar aulas à distância, ou os órgãos poderem deliberar através do Zoom ou da Microsoft Teams, ou seja lá o que for. Portanto, há um conjunto de novos processos telemáticos e digitais que nunca mais vão ser abandonados e vão manter-se, e portanto agora o que vai acontecer é a utilização muito mais frequente desses mecanismos nas reuniões dos órgãos. Por exemplo, o teletrabalho veio para ficar, porque as empresas vão perceber que mais vale ter os trabalhadores em casa, não têm que ter espaços para ter um gabinete para o trabalhador na sua empresa, e vão poupar os espaços e vão fazer das casas dos trabalhadores os seus escritórios. E, portanto, o teletrabalho vai aumentar substancialmente. E isso vai implicar uma relação, nas relações laborais, que pode ser boa para muitos trabalhadores, que não perdem tempo em transportes, vivem longe do trabalho, mas também pode ser mau, porque se têm os filhos em casa não se podem concentrar, ou estão sempre a trabalhar mesmo ao fim de semana, porque só podem trabalhar no trabalho, mas trabalham em casa, trabalham ao fim de semana. Aliás, é o meu caso, como professor, trabalho todos os dias, não é verdade? Sabemos que é assim, mas isso tem efeitos benéficos, mas também tem efeitos, penso que, perniciosos. E depois, mas o problema aqui não são estas duas medidas, aquelas que acabam e aquelas que ficam. São outras. São aquelas medidas que vão ficar mais algum tempo, mas não sabemos por quanto tempo e com que racionalidade. Esse é que é o problema. Porque o Estado agora, sendo um Estado social, vai deixar ficar um conjunto de medidas de fiscais, subsídios do ponto de vista de dinheiro que dá às famílias, dá às empresas, incentivos fiscais, subsidiação a fundo perdido, seja lá o que for. Vai fazer uma série de medidas, porque esta crise vai ser profunda e vai ter que ter medidas de reanimação da economia, mas depois o problema aqui é que estas medidas vão ser caóticas e vão ser descoordenadas, porque o governo vai se lembrar de um setor, agora para a aviação, os aviões estão todos parados, temos que injetar dinheiro nas companhias aéreas, e depois os transportes rodoviários também, e depois também o setor do turismo, que agora já não há turistas, desapareceram os turistas todos. Vamos dar dinheiro também aos hotéis. E depois vamos dar dinheiro a outras atividades. Portanto, a certa altura, nós não vamos saber quanto tempo é que isto vai durar, e isto vai provocar aqui, do ponto de vista mais jurídico, um problema de coerência lógica e valorativa da própria ordem jurídica que vai ficar. Porque vai nascer uma ordem jurídica híbrida, que não é carne nem é peixe, não é de exceção nem é de normalidade. É uma ordem jurídica, digamos, de transição, mas não se sabe bem. Aliás, um célebre filósofo e pensador italiano, Giorgio Agamben, que tem um livro chamado Estado de Exceção, não no sentido jurídico, mas precisamente contestando o facto de o Estado pós-moderno estar cada vez mais a usar medidas particulares e de exceção e está a transformar a normalidade num conjunto de pequenas exceções. E isto vai criar uma grande dificuldade do ponto de vista da racionalidade e da legitimidade política e jurídica, de compreender essas medidas, de saber se elas são justas em função do princípio da igualdade ou em função do princípio da proporcionalidade, e portanto vai entrar aqui um juízo de natureza política e sobretudo vai, digamos, aliviar o controlo que a Constituição ainda tem sobre as medidas de natureza legislativa, porque será sempre invocado uma circunstância de crise económica, de combate à pandemia, que tudo vai justificar, que tudo vai legitimar, que tudo vai permitir, e em que ninguém pode ousar contrariar essas mesmas medidas, porque
quer matar as pessoas ou quer matar as empresas. Portanto, tem que haver aqui uma reflexão que é complexa, e penso que esse vai ser o grande desafio também aos juristas. Os conflitos vão começar a surgir. Conflitos de as empresas despedirem os trabalhadores por causa da crise, mas não devem despedir porque não têm razões para isso. Conflitos de requisição de bens e serviços que foram feitos sem indenização. E, portanto, até agora as pessoas estão um pouco assustadas. Até agora as pessoas compreendem a necessidade de certas medidas, mas quando as pessoas perceberem que já não têm medo, que a doença está a diminuir, vão começar a perceber-se dos direitos que ficaram limitados e vão começar a protestar e vão começar a questionar. E sabemos também que o Brasil, tal como em Portugal, tem uma elevada taxa de litigiosidade, há uma grande facilidade, em grande medida boa, porque os advogados também são bons, e, portanto, as pessoas vão começar a ir ao tribunal como quem vai ao restaurante ou ao café para intentar ações para reivindicar os seus direitos ou as injustiças que estão a ser cometidas num direito pós-crise, pós-pandemia, mas que se vai prolongar por vários meses, se não mesmo anos. E, portanto, isto é que me assusta mais, de perceber a racionalidade que pode não existir e entrar aqui o capricho e a arbitrariedade política de certos interesses que também estão por trás da política. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professor. Direcionando agora ao senhor, senador Antônio Anastasia, para concluir, umas observações finais, eventualmente alguma resposta ao professor Jorge Bacelar Gouveia, o senhor como legislador, como imagina que o direito, como legislador e como especialista em direito, como imagina que o direito pode ajudar a trilhar o caminho rumo à normalidade, né? E também a experiência do senhor como governador e agora como senador, como o senhor imagina que as relações entre os entes federativos vai ficar após esse período? Bem, muito obrigado, professor Pedro. Na realidade, o professor Jorge foi muito feliz na sua posição e na sua ponderação. E nós estamos diante de uma situação completamente ainda muito opaca. Não sabemos o que vai acontecer, não temos ideia como que isso vai terminar. Se na Europa temem uma segunda onda da pandemia, a imprensa especula isso a partir... Nós na Europa estamos no início do verão, não é? Exatamente, no inverno europeu, outubro, uma nova onda. Aqui no Brasil, o pior ainda não veio, infelizmente. Nós não sabemos as mutações do vírus, não sabemos quando virá a vacina, que só aí nós vamos ter uma solução definitiva para essa terrível pandemia. E as consequências são gravíssimas, porque a paralisia da atividade econômica leva, de fato, à ruína de vários segmentos. O professor Jorge citou a questão aérea. Se as companhias aéreas não forem socorridas, nós não teremos mais companhias aéreas. A TAP, que tanto atende o Brasil como a Portugal, já declarou que se não houver inversão do Estado português, não temos TAP. A Lufthansa foi comprada uma parte dela, salvo engano, 25% já pelo Estado alemão. A British, a mesma coisa, pelo Reino Unido. Então, a Alitalia foi reestatizada pelo governo italiano. Então, estou dando um exemplo de um segmento muito atingido. E aí vem turismo, vem atividade de serviço, vem tudo isso. Então, nós não sabemos ainda a dimensão dessa consequência, que certamente vai levar alguns anos pela frente. E nós não temos como antecipar as medidas. O que nós podemos fazer, temos forçado aqui no caso brasileiro, é estabelecer algumas regras de transição. Nós fizemos aqui um projeto de lei que foi gerido por juristas, capitaneado pelo próprio presidente Toffoli. Eu tive a honra de votar esse projeto, já foi votado. Amanhã será votado, desculpe, amanhã, foi votado essa semana já no Senado, no seu retorno da Câmara, e que é um projeto que estabelece as regras de transição do regime de direito privado. Ou seja, como que nós teremos as regras dos contratos, da contagem de prazos, a questão de prescrição e decadência, diversos aspectos. E eu apresentei um projeto irmão siamês desse, irmão gêmeo desse, que é o que trata das relações da administração pública. Como o professor Jorge mencionou há pouco, qual é a consequência da pandemia nos concessionários de serviços públicos, nos fornecedores e contratados dos poderes públicos, a questão dos resultados, da avaliação de desempenho, tudo isso foi atropelado. Então, nós temos de ter um regime jurídico de transição para compor esse período e evitar que, no caso brasileiro, existe muito, uma judicialização assoberbada, descontrolada dos conflitos decorrentes dessa pandemia na área econômica e na área social. Então, acho que isso é um papel do Congresso.
para que, no segundo momento, a própria jurisprudência se encarregue de confortar esses marcos legais dentro da realidade e, oxalá, nos permita o retorno à normalidade o mais rápido possível. Na questão do equilíbrio federativo, que o professor Pedro indaga, eu espero que essa bateção de cabeça, usando um linguajar mais direto, que esteja ocorrendo agora, seja superado, porque nós não temos condições de enfrentar crises como estamos fazendo agora, de maneira completamente sem coordenação e sem planejamento. Estamos resolvendo incêndios a cada dia. E eu observo que duas áreas têm que tomar muita atenção e que foi demonstrada a fragilidade do Estado brasileiro. Primeiro, na própria estrutura, o que já não era novidade, da nossa saúde pública. A necessidade imperiosa de uma alocação mais expressiva de recursos, e eu sempre digo, melhoria de gestão, que não adianta só pôr dinheiro se a gestão não é aperfeiçoada, se não há um controle melhor. Estamos vendo, infelizmente, inacreditável, até desvios nesse momento de pandemia, estamos acompanhando isso com muita tristeza. Então, a boa gestão é fundamental, com recursos para melhorarmos e aperfeiçoarmos nosso sistema público de saúde, cuja concepção é boa. O SUS é um bom sistema na sua concepção, mas, infelizmente, ainda tem muitas deficiências. E o outro ponto que nos espantou muito a nós brasileiros é o desconhecimento que o Estado brasileiro tem do próprio cidadão. O auxílio emergencial foi a prova. Onde estão os brasileiros necessitados? Pessoas recebendo indevidamente, outras pessoas que necessitam não recebendo e não conseguindo acesso aos meios de informática. Então, vai haver necessidade de um grande aperfeiçoamento, de uma identificação mais clara dos brasileiros, do seu perfil econômico e das suas condições, para que as políticas públicas alcancem, de fato, resultados em relação aos seus verdadeiros destinatários, não permitindo desvios e equívocos. Então, são lições que vêm da pandemia e que espero que contribuam para o aperfeiçoamento do funcionamento do Estado brasileiro, levando aquele que é nosso sonho, a melhoria da prestação de serviços públicos com melhor qualidade para todos nós brasileiros. Muito obrigado. Perfeito, que assim seja. E é muito bom saber que o nosso Congresso já pensa nessa transição, não é? Bom, agora, por fim, doutor Miguel Matos, o senhor se destacou com a criação do Portal Jurídico Migalhas, um projeto visionário de criar na internet um espaço de discussão e, sobretudo, de compartilhamento de informação. Eu, como falei já com o senhor, não conheço uma pessoa ligada ao direito no Brasil que não leia as migalhas amanhecidas para se inteirar do que acontece no mundo político-jurídico. Quero saber do senhor como o senhor acha que essa crise da Covid-19 vai afetar o jornalismo nessa linha do que o professor Jorge Bacelar Gouveia comentou, de pessoas sendo aula em casa, pessoas trabalhando de casa. Como que isso vai afetar, e se vai afetar, o exercício do jornalismo? Obrigado, Pedro. Acho que, no fundo, está aumentando muito a audiência dos canais, eu posso dizer da minha parte, porque as pessoas hoje não têm concorrência, né? Assim, no fundo, você ia ao trabalho, então você despendia um tempo, chegava no trabalho, você conversava com as pessoas. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm o que fazer e elas se informam sem parar. Então, nesse ponto, eu devo dizer que foi um benefício. Assim, houve um ganho para o jornalismo digital, houve um ganho bem grande até. Eu devo dizer até que nos canais do Migalhas, nós praticamente triplicamos o índice de coisas. Mas isso não deve ter sido só do Migalhas, claro, deve ter sido em todos os veículos. Então, foi um grande incremento isso. Mas eu queria dizer o seguinte, queria cumprimentar o senador Anastasia pela proposta do regime jurídico emergencial transitório das relações de direito privado, porque nós fizemos até vários estudos, fizemos até webinars e discutimos o assunto com vários artigos. Foi bem interessante, assim, a resposta é muito positiva, porque no final das contas dá um norte para as relações de direito privado, que iam se perder e, de certa maneira, estão se perdendo, porque seria absolutamente impossível abarcar todas as situações. Mas o projeto atende pontos específicos e, mais do que isso, acaba dando um norte, um caminho para as outras situações que seria impossível atender. Então, acho que foi muito interessante. Não sei se no mundo tem algum paralelo de ter sido tão rápido uma situação dessa. Sei que o ministro Toffoli foi sensível a isso e houve uma participação dele e que, no fundo, demonstra essa visão dele também, que tem uma visão de atuar
de uma forma grande assim sobre as situações. Quanto ao jornalismo, dizer se o jornalismo vai mudar ou não, eu queria dizer, na verdade, é sobre a justiça. A justiça no Brasil vai mudar e muito, porque ela vai ser, no fundo, essa demora que havia na digitalização e na implementação das questões digitais, ela praticamente acabou. Ou porque fomos impelidos a isso agora, ou porque já havia um trabalho nesse sentido. O fato é que não tem volta. E o judiciário vai ser online. Isso vai gerar algumas consequências, boas e ruins para o próprio judiciário. Uma é que vai baratear o judiciário. E aí nós temos que ver se o judiciário vai estar respondendo a isso, barateando o custo dele. A outra é que talvez haja um aumento, o que estava havendo uma diminuição, haja um aumento no número de processos. Porque vai ficar mais fácil, não no primeiro momento, claro, porque as pessoas do Brasil, é preciso que se diga, não têm ainda acesso à internet. Não é um fato. Nós temos aqui, nas grandes cidades tem, mas a internet tem um custo e as pessoas não têm, os advogados no Brasil não têm acesso. A outra é que vai haver uma diminuição de serviço, embora haja um aumento de litigiosidade, vai haver uma diminuição no número de advogados sendo usados. Porque antes você precisava de um advogado em cada lugar, hoje você vai ter um advogado que vai poder atuar em vários lugares. Então, isso vai gerar um certo problema. Num país como o nosso, professor Jorge, que tem mais de 1 milhão de advogados, o que é um absurdo, isso vai gerar um problema social até. Então, é preciso pensar um pouco nisso. Acho que isso é que impedia até o aumento da informatização do judiciário. Essa preocupação com o que isso ia gerar no meio jurídico. Até tem um dado interessante que só para retratar, eu sou muito admirador de Ramalho Ortigão, o escritor português que escreveu As Farpas. E numa das farpas ele até cita excesso de advogados que a Universidade de Coimbra estava gerando. Isso em 1860, 70. Imagine o que é hoje no Brasil 1.500 faculdades de direito despejando no mercado profissionais a rodo, né? Enfim, e também vai criar, o que eu queria dizer também, essa informatização vai criar uma certa uberização da advocacia, que já existe em alguma maneira, um certo padronização das coisas, vai acabar gerando um pouco mais isso até, vai acabar incrementando isso. Enfim, são essas questões aí que a modernidade, que a pandemia e que o mundo vão trazer a nós. Queria agradecer, doutor Pedro, agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Jorge, agradecer ao senador Anastasia a oportunidade de estar aqui com os senhores. Poxa, mas que conversa proveitosa. Não tenho como agradecer aos senhores. Queria agradecer imensamente a participação do professor Jorge Bacelar Gouveia, do senador Antônio Anastasia e do senhor Dr. Miguel Matos. Muito obrigado pela exposição, com a excelência que lhes é peculiar e que nos ajudaram a compreender melhor a situação que nós estamos vivendo agora. Acho que a gente não tinha uma maneira melhor de encerrar esses diálogos acadêmicos essa semana toda. E gostaria, rapidamente, de agradecer aos integrantes da Revista dos Estudantes de Direito da UNB, que colaboraram com esse projeto. Agradecer também à Alumni, Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Direito da UNB, que nos apoiou. A todos os palestrantes, e faço isso em nome dos senhores, pelo voto de confiança no projeto e pelas exposições memoráveis. Todas as conversas ficarão disponíveis no nosso canal no YouTube. E, enfim, muito obrigado aos senhores, a você que nos acompanhou e até a próxima. Obrigado. Obrigado.